Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai aprender a usar os sinais de pontuação dentro de um texto dissertativo, já que esse é o nosso foco, tá? A gente não vai minuciar regras de pontuação da vírgula, nem do ponto e vírgula, porque a gente sabe que já existem as gramáticas e outras aulas que vão detalhar melhor esse aspecto aí. A nossa intenção é mostrar de um modo geral como é feita a pontuação, qual é a finalidade da vírgula, do ponto e vírgula, e depois a gente vai ver esses sinais empregados dentro do texto. Então vejamos aqui. Nós temos, primeiramente, a regra geral, né? O que é a vírgula de um modo geral? A vírgula indica pequenas pausas. O que eu vou chamar de pequenas pausas são aqueles períodos curtos de entonação onde eu faço uma frase, dou uma paradinha para respirar, depois eu continuo o meu discurso. Então, esse meio tempo de uma fala para outra, de uma oração para outra, eu faço uma respiração. Eu respiro um pouco, eu faço uma pequena pausa para depois dar continuidade ao que eu estava falando. Isso é a função da vírgula na escrita. Já o ponto e vírgula indica essa pausa maior do que a da vírgula. Na verdade, eu só posso usar o ponto e vírgula numa frase, e aqui eu vou falar de frase escrita, eu só posso usar o ponto e vírgula depois que eu já usei uma vírgula, porque primeiramente para indicar pausas vem a vírgula. Quando essa pausa é um pouco maior, mas ela ainda não indica que eu terminei o meu discurso, eu vou usar o ponto e vírgula. O ponto e vírgula ela vai ficar entre a pausa da vírgula e a pausa do ponto final, também apenas de ponto, né, chamado de ponto, que é aquele que encerra definitivamente o discurso, seja o período, seja uma oração, sejam as frases declarativas, afirmativas ou negativas. Para a gente mostrar aí um exemplo, olha só, eu gosto de sorvete de chocolate, meu pai de creme, meu irmão de morango. Veja que a pausa, quando eu falo aqui chocolate e quando eu falo creme, é uma pausa maior do que as que eu faço quando digo meu irmão de morango ou quando eu digo meu pai de creme, tá? Outra coisa que você vai observar é que este ponto e vírgula existe porque as frases que se ligam a esta primeira também já tem uma vírgula. E aí você vai lembrar o que eu falei. Usa-se o ponto e vírgula quando entre dois períodos, um deles já tem a pequena pausa, que é a da vírgula. Então, você imagina, por exemplo, se ao invés desse ponto e vírgula, eu achasse que tudo era uma pausa do mesmo tamanho, do mesmo intervalo de tempo, e você colocasse vírgula em tudo que era lugar aqui. Você ia ler o seguinte: eu gosto de sorvete de chocolate, meu pai de creme, meu irmão de morango. É como se você estivesse dando 5 sequências. Você gosta de sorvete de chocolate, de seu pai, de creme, de seu irmão e de morango. Então, essa pausazinha maior que você faz aqui serve justamente para que na entonação se perceba que o sentido da frase só existe se a pausa for maior aqui, após a palavra chocolate, e se ela for maior aqui, depois da palavra creme. Porque aí dá a entender que você quer dizer que gosta de sorvete de chocolate. Olha a pausa como é grande. Meu pai de creme. Ou seja, meu pai gosta de sorvete de creme. Meu irmão de morango. Meu irmão gosta de sorvete de morango. Então, o ponto e vírgula aqui e aqui, depois de chocolate e depois de creme, quando você fala, é maior do que as pausas que você faz depois da palavra irmão e depois da palavra pai. O médico disse para Marcela que tudo iria ficar bem. Porém, não foi isso que aconteceu. Imagine se você colocasse uma vírgula aqui. Você estaria me dizendo que a pausa que você faz aqui é do mesmo intervalo de tempo que a pausa que você faz aqui. Então você ia ter que ler assim: o médico disse para Marcela que tudo iria ficar bem, porém não foi isso que aconteceu. Ficaria um pouco corrido, porque esta pausa aqui, depois da palavra bem, ela tem que ser maior do que a pausa que aparece depois da palavra porém, tá? Poderia ser um ponto aqui,
Nessa segunda frase até poderia. Só que se eu colocasse um ponto aqui, não faria sentido essa oração coordenada se ligar à primeira oração. Então, se eu digo que valeria a pena colocar um ponto aqui, eu teria que tirar a palavra porém. Porque, na verdade, a pausa ela é muito grande. E se eu sei que uma conjunção ela liga duas orações, então eu tenho que usar uma vírgula ou um ponto e vírgula. Mas como eu já usei uma vírgula aqui, depois de porém, não faz sentido usar uma vírgula antes do porém. Eu preciso colocar um ponto e vírgula para indicar que essa pausa é maior. Então, só retificando aqui um detalhezinho. Só combinaria um ponto se não tivéssemos a conjunção porém. Tá? Com essa conjunção, se eu tenho um período composto por coordenação, eu tenho que ter uma vírgula ou um ponto e vírgula. Ok? Nós vamos aqui dar uma olhadinha em uma frase de um período dissertativo. Tá? Nós temos 3 pontuações diferentes. E aí a gente vai tentar identificar qual é aquela que está mais de acordo com as regras de pontuação. Então vejamos aqui. Em virtude de tanta irresponsabilidade, não apenas do governo, mas também da falta de punição aos infratores hoje, a Amazônia sofre cada vez mais as consequências e num futuro não muito distante a humanidade colocará em risco sua própria existência. Eu estou fazendo a leitura conforme a pontuação que está sendo feita. Na letra B, em virtude de tanta irresponsabilidade, não apenas do governo, mas também da falta de punição aos infratores, hoje a Amazônia sofre cada vez mais as consequências e, no futuro não muito distante, a humanidade colocará em risco sua própria existência. Letra C. Em virtude de tanta irresponsabilidade, não apenas do governo, mas também da falta de punição aos infratores, hoje a Amazônia sofre cada vez mais as consequências e, num futuro não muito distante, a humanidade colocará em risco sua própria existência. Pela leitura dessas 3 alternativas, onde nós temos o mesmo período com as mesmas informações, qual seria a alternativa correta? Se você marcou a letra C, você acertou. Por quê? Porque quando a gente faz a leitura dessa letra C, você percebe pela entonação da frase, do período, que essa leitura está mais de acordo na transcrição para a escrita com os locais onde eu fiz a pausa, certo? E o que é interessante a gente perceber aqui nesse primeiro exemplo é que nós temos aqui um caso interessante de apenas um ponto para fechar o parágrafo, porque conseguimos fazer a pontuação desse texto apenas com vírgulas. Um detalhezinho aqui, a questão do travessão, que foi empregado aqui, o travessão também tem o valor de vírgulas quando você usa em orações informativas, certo? É o tipo de situação que o travessão não tem um valor de um ponto e vírgula. Um ponto e vírgula você usa em frases que já tem a vírgula porque ela indica uma pausa maior. O travessão você usa em frases que já tem vírgula, mas não é para indicar uma pausa maior. É para indicar uma oração, uma informação a mais que você resolveu inserir dentro do seu período. Então vejamos aqui, olha, em virtude da irresponsabilidade, de quem é essa irresponsabilidade? Eu quis fazer uma ressalva, um parêntese, né? Não apenas do governo, mas também da falta de punição aos infratores, hoje a Amazônia sofre cada vez mais as consequências. E, num futuro não muito distante, veja que essa aqui é uma locução adverbial, é um adjunto adverbial, a humanidade colocará em risco sua própria existência. Certo? Quando a gente observa a frase 2, por exemplo, você observa que antes de uma conjunção mas, nós não temos vírgula. Sempre antes de conjunções adversativas, nós temos a vírgula. Aqui também nós observamos cada vez mais as consequências, e num futuro não muito distante, aqui tudo bem, tá normal.
aos infratores, mais a falta de punição aos infratores hoje. Olha só, hoje a Amazônia sofre. Nós temos aqui uma vírgula onde não cabia, né? Mas também da falta de punição aos infratores, hoje a Amazônia sofre. Então foi feita uma pausa onde não deveria existir. Na letra A gente já observa que a Amazônia sofre cada vez mais as consequências. Uma vírgula entre o verbo e o seu complemento, que é algo totalmente descabido, tá? Mas o que eu estou querendo mostrar nessa videoaula não são exatamente as regras, mas como você vai conseguir perceber por intuição onde eu vou conseguir colocar vírgulas e ponto e vírgula, quando for o caso, dentro de uma oração, certo? Então vejamos agora aqui a letra B, aliás, o segundo exemplo, que diz o seguinte: o ensino de hoje, lamentavelmente, o ensino de hoje deixa, lamentavelmente, muito a desejar. E o governo, perdido, não sabe como dar o próximo passo para mudar essa calamidade, mesmo diante de tantos fracassos constatados nas mais diversas regiões do Brasil. Lembrando que eu estou lendo conforme a gente pronuncia. Na letra B, o ensino de hoje deixa, lamentavelmente, muito a desejar e o governo perdido não sabe como dar o próximo passo para mudar essa calamidade, mesmo diante de tantos fracassos constatados nas mais diversas regiões do Brasil. Vamos à leitura da letra C. E o ensino de hoje deixa, lamentavelmente, muito a desejar. E o governo, perdido não, sabe como dar o próximo passo para mudar essa calamidade, mesmo diante de tantos fracassos constatados nas mais diversas regiões do Brasil. Nós procuramos fazer a leitura conforme a pontuação foi estabelecida no texto, ok? O que é que a gente observa de estranho? Eu vou começar aqui pela letra C, um caso interessante, quando ele diz assim, e o governo perdido não. Dá a entender que o governo não está perdido. E o governo perdido não. Por quê? Porque sabe como dar o próximo passo. Às vezes a má colocação da vírgula pode gerar também um duplo, aliás, uma mudança de sentido na frase, né? Veja que na letra B, que nós temos o ensino de hoje, vírgula, deixa lamentavelmente, vírgula, muito a desejar, vírgula, e o governo perdido. Olha o que ele está dizendo, que o governo perdido, o governo é perdido, tá? O governo perdido. E outra coisa, o excesso de vírgulas entre o sujeito e o predicado. Não pode, né? Por isso que quando a gente lê, a gente estranha esse excesso de pontuação, ok? Na letra A, se você observar direitinho, nós temos aqui entre vírgulas a expressão lamentavelmente, que é um adjunto adverbial de modo. Então, o que acontece? Toda vez que você desloca esse adjunto para o meio da oração, você vai colocá-lo entre vírgulas. O ensino de hoje deixa, lamentavelmente, muito a desejar. Você observa agora um ponto e vírgula aqui. Por que esse ponto e vírgula apareceu nesse texto? Porque você observou que há vírgulas entre o adjunto adverbial lamentavelmente. Você observa aí as vírgulas em lamentavelmente. Você observa que a oração que vem após desejar começa com a conjunção i. Então isso significa que essa oração que começa pela conjunção aditiva i, ela está completando a oração anterior. Mas ela está completando a oração anterior que já tem vírgulas. E essa oração que completa a anterior, que já tem vírgula, também vai trazer vírgulas. Então isso significa que em algum lugar eu preciso fazer uma pausa maior. E essa pausa a gente percebe por intuição, por dedução, que é aqui, após a palavra desejar. Veja novamente, o ensino de hoje deixa, lamentavelmente, muito a desejar. Olha a pausa que eu fiz. E o governo, perdido, não sabe como dar o próximo passo para mudar essa calamidade, mesmo diante de tantos fracassos constatados nas mais diversas regiões do Brasil. Portanto, se você colocou a letra A, você acertou nessa questão aqui, tá? Lembrando que o emprego desses sinais de pontuação exigem treino. Você pode consultar a gramática para regras, pratica bastante exercícios, dá uma olhadinha sempre nessa videoaula, em outras que a gente falar sobre o assunto, porque muita coisa você pega também por dedução, por intuição. E esse foi o objetivo dessa aula aqui, ok? Então até a próxima, pessoal.